Boa noite, acompanhe os destaques da edição. A brasileira Raíssa Leal é a skatista mais jovem a ganhar o Mundial. Fórmula 1 apresenta exposição no Parque Ibirapuera em celebração aos 50 anos do torneio no Brasil. Em ano de Copa do Mundo, volta a febre de colecionar figurinhas. E a gente vai saber como está o Brasil nesse torneio. Hábitos alimentares dos estudantes podem prejudicar a saúde. A acessibilidade de pessoas com deficiência ainda é um desafio nas universidades. Empoderamento feminino e o envelhecimento da mulher são os temas das exposições fotográficas do Animalab Paulista. E a feira oriental mais movimentada do Brasil ocorre durante os fins de semana. Agora, no Jornal São Judas. A partir de 2023, com a valorização de carros novos e usados, a tendência é que o IPVA tenha um aumento significativo. Ainda não se sabe ao certo de quanto será, mas especialistas calculam um aumento de 10% em comparação ao valor de 2022. Em uma situação normal, o tributo sobre o veículo ficaria mais barato com o passar dos anos. Porém, durante a pandemia, os carros supervalorizaram. Exposição no Parque Ibirapuera comemora os 50 anos de Fórmula 1 no Brasil. Para os fãs desse esporte, temos vários objetos para lembrar os torneios. A principal categoria do automobilismo está completando 50 anos de corridas no Brasil. E para comemorar as 5 décadas de histórias, uma exposição que reúne itens raros de pilotos importantes para a Fórmula 1 está sendo realizada no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento conta com dezenas de imagens dos momentos mais marcantes da Fórmula 1 no Brasil. Além disso, são mais de 180 itens, como macacões, volantes, carros e capacetes, como esse de José Carlos Patti, piloto que dá nome ao Autódromo de Interlagos. O que você está achando da exposição? Está bem variada, eu não cheguei há muito tempo, então ainda vou olhar mais um pouco, mas estou vendo que tem muita coisa, muita informação para quem já é mais antiga que nem eu, para mais novo que nem meu filho. Então ela está bem variada e trazendo muita informação. Isso que está bonito, bem colorida também, que chama bem a atenção. A exposição relembra a trajetória de pilotos importantes para os brasileiros, inclusive de Ayrton Senna, o maior ídolo do país na categoria. Eu acho que não tem como a gente, sendo brasileiro, não ter na mente um momento marcante do acidente do Senna, né? Então, isso foi uma coisa que marcou todo mundo, inclusive fez com que muita gente deixasse de assistir, pelo menos por um tempo. Então é um momento muito marcante. Outro momento muito marcante eram as brigas entre o Piquet e o Senna, que em alguns momentos você tem Piquet fazendo coisas espetaculares na ultrapassagem, em outras você tem o Senna. Essa é a primeira grande exposição de Fórmula 1 realizada no Brasil e o primeiro passo para a criação de um museu do automobilismo, que, de acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, seria importante para a cidade e para os fãs do esporte. Raíssa Leal se consagrou campeã mundial após vencer a última etapa do Mundial de Skate no Rio de Janeiro. A skatista é a mais jovem a vencer a competição. Após vencer 4 etapas seguidas da Liga Mundial de Skate, Raíssa Leal se tornou a maior e mais jovem vencedora do título mundial. A jovem prodígio venceu a japonesa Funa Nakayama, segunda colocada na etapa final, com apenas 3 décimos atrás de Raíssa. A consolidação do título foi apenas na última manobra. Até ali, a skatista brasileira estava na 3ª colocação e precisava de 5 pontos para assumir a ponta. Com êxito, Fadinha deslizou pelo corrimão, foi às lágrimas e atingiu a pontuação de 7,4, garantindo o título. O rapper Thiago Baby lançou o primeiro álbum intitulado Dos Prédios. A repercussão foi tão positiva que o artista apareceu na Times Square em Nova York. O álbum contém 16 músicas e já alcançou a marca do 3º álbum mais tocado no Brasil no 2º semestre de 2022. A chegada de uma nova rede social está dando o que falar entre brasileiros. A repercussão se deve ao seu nome um tanto quanto inusitado. Mais detalhes com o nosso repórter, Alex Tadeu. Boa noite, Alex. O nome é inusitado mesmo, né, Kaique? Boa noite para você, boa noite, Ellen, boa noite a todos que estão assistindo. Bom, esse aplicativo indiano é uma rede social chamada Ku, se soletra K-O-O.
Ele existe desde 2020, mas tem feito sucesso aqui no Brasil com os brasileiros há algumas semanas, por conta do nome, é claro, pelas funções e pelo que tem acontecido com o Twitter. Para contextualizar, o Twitter foi comprado pelo bilionário Elon Musk, que diz que o aplicativo será aberto à liberdade de expressão. Isso assusta tanto estudiosos quanto usuários, que temem que o Twitter gere ainda mais informação e discursos de ódio. Por conta disso, mais de 2 milhões de usuários migraram do Twitter para o Ku, inclusive famosos, como o youtuber Felipe Neto, que até o momento é quem mais tem seguidores no Ku. O aplicativo, por causa desse sucesso, né, fez com que os donos do aplicativo indiano lançassem uma versão em português, contratassem uma equipe local aqui do Brasil e lançassem uma enquete perguntando aos brasileiros se eles gostariam que o nome mudasse. Mas o brasileiro gostou do nome inusitado, gostou da brincadeira e a maioria votou que não. A gente segue acompanhando essas mudanças no mundo digital, enquanto isso, o Twitter e o Ku estão disponíveis nas lojas de aplicativo. Alex Lima, para o Jornal São Judas. Obrigada, Alex, pelas informações. Bom, e domingo foi dia dos universitários realizarem o ENAD, Exame Nacional do Desempenho, que avalia os cursos de graduação. Quem estava convocado e não compareceu terá dificuldades para colar grau. Entre os cursos que realizaram a prova estão os cursos de Comunicação e Direito. A nota do exame será divulgada somente em agosto de 2023. A demora está ligada à quantidade de dados a serem avaliados pelo sistema. Milhares de jovens movimentam as universidades do Brasil todos os dias, mas a acessibilidade ainda é um assunto pouco pautado no dia a dia. A Lei Brasileira de Inclusão, criada em 2016, garantiu a pessoas com deficiência o direito de cursar ensino superior. Mas será que essas pessoas realmente se sentem incluídas? Com a lei, o número de estudantes com alguma deficiência aumentou, mas ainda representa menos de 1% entre os alunos. Nesta sala de aula, que tem quase 60 pessoas, apenas a estudante Débora Saraiva está nesta estatística. A acessibilidade é uma garantia, mas para Débora ainda existem obstáculos. A gente se sente um pouco recluso porque existe o estereótipo da pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência não é enxergada como uma pessoa, só é visto a deficiência da pessoa. Você já sentiu alguma dificuldade de interação com colegas de classe? Sim, porque as pessoas dificilmente chegam na gente por conta porque enxerga a gente como coitadinho ou coisas do tipo. E aí fica muito difícil de ter diálogo com os outros alunos que são estereotipados como normais. Porém, essa sensação não é unanimidade entre os alunos. Pedro Faveiro sente que a faculdade está preparada para atender os alunos com essa necessidade. Tem elevadores, tem mesas acessíveis para mim. A sala é grande, tem bastante espaço. A comunicação poderia ser melhor. O telefone, as redes sociais em geral. O prefeito da unidade do Butantã, Raoni Brasil, nos contou sobre os projetos de atendimento e garantiu que a universidade está preparada para receber estudantes. Nós temos uns projetos que são feitos já para atender esse público-alvo. Na própria CAC, que é o primeiro atendimento, quando o aluno vai conhecer o campus, já a gente dá essas instruções e temos um setor responsável por isso, que é o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que ele atende não só a deficiência de cadeirante, como qualquer outro tipo de deficiência. O campus todo, em 2007, quando o campus foi formado aqui no Butantã, já pensamos na acessibilidade da locomoção, de ele ser um andar térreo para ter acessibilidade com o cadeirante, o piso tátil para deficiente visual e entre outras situações. E a seguir, você confere. Projetos estudantis realizados pela Universidade São Judas. A tradicional árvore de Natal será inaugurada no Parque Vila Lobos. A formação de professores e o desenvolvimento de competências. Educação continuada, terça, 14h.
A série 2014 do Imprensa em Debate já está no ar. Novas discussões sobre o jornalismo atual. Participe, dê sua opinião. Quarta, às 11 da noite. Você ouve? Você dança. Você canta? Rádio Web São Judas. Produtores analisam o cenário musical. A língua em diferentes contextos. Rádio Web São Judas, produção dos alunos de comunicação. Compositores saem da vitrola para a internet. Ouça! Rádio Web São Judas. A alimentação estudantil sempre foi uma preocupação discutida por especialistas. A tendência do consumo de alimentos prejudiciais à saúde pode trazer consequência na vida dos universitários. De dia, de tarde ou de noite, a vida do estudante é muito corrida. Muitos adaptam a rotina de estudo, trabalho e outros compromissos no decorrer do dia para cumprir com as atividades. Mas nesse cotidiano puxado, a alimentação nem sempre é saudável. A opção mais prática dentro e em torno das universidades é a compra de lanches, salgados e doce nas lanchonetes. No serviço eu só chego como um pão, almoço e como um lanche aqui na faculdade. Eu tento comer um pouco mais saudável, mas de manhã eu como uma besteirinha ou à noite também outra besteira. Salgadinho, bolo de festa, croissant. Na cantina a gente tem alguns lanches naturais, mas normalmente são um pouco mais caros. Ficar comendo fritura, salgadinho, esse tipo de coisa também não ajuda assim, na saúde como um todo no dia a dia. A ingestão de alimentos processados e industrializados por muitas vezes está relacionado com a rapidez em consumir alimentos no local, sem a necessidade de preparar em outros períodos do dia. Mas no final do mês, essa questão pode acabar pesando no bolso do consumidor, já que, segundo a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, os preços dos fornecedores de comida aumentaram de 10% a 15% desde 2019. Os fornecedores aumentaram, nós temos que aumentar também, mas aumentou, com certeza, com certeza. Em 2019 era um preço, hoje em dia é outro preço. Como alternativa, é comum que os estudantes preparem marmitas antes de vir para a universidade. Não é só uma questão de custo-benefício, mas também é uma opção saudável. A estudante de Direito, Yasmin Santos, faz questão de preparar o próprio alimento. A primeira questão é por conta de dinheiro, né? Vou ficar gastando sendo que eu posso trazer de casa. E segundo motivo é justamente por gostar de manter uma alimentação saudável, né? Eu gosto de treinar, gosto de fazer exercício físico, então acho que uma coisa leva a outra. Então eu prefiro também manter uma alimentação tranquila ali, balanceada, e no fim de semana a gente mete o pé na jaca, né? Então... A alimentação saudável é uma preocupação dos profissionais de nutrição. A nutricionista Josana Monteiro dá dicas acessíveis no dia a dia. Por que os alimentos saudáveis eles são mais caros? Porque eles não têm procura. Se eles não têm procura, quem produz tem que comprar em pequena quantidade para não perder os produtos. O conhecimento ele liberta. Então, quando a pessoa conhece os malefícios que aquela alimentação industrializada traz, ela tem a opção de escolher. E é você dominar o alimento, e não o alimento dominar você. Uma maçã tem as mesmas calorias de um brigadeiro. O brigadeiro é mais saboroso, então eu vou consumir o brigadeiro. E não é só sobre calorias. Tudo que você ingere tem ligações com o seu metabolismo. Acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro a tradicional Expo São Judas. O evento tem como objetivo apresentar os projetos desenvolvidos pelos alunos ao longo do último semestre. A exposição acontecerá em todos os campos da Universidade de São Judas e deve contar com um número alto de universitários, que poderão prestigiar os trabalhos dos colegas de diferentes cursos. A cada 4 anos, a Copa do Mundo retorna e, junto com ela, a febre das figurinhas. O álbum da Copa atrai todo mundo, de criança vivendo a sua primeira emoção da Copa, até idosos com a esperança de ver a seleção levantar a icônica taça dourada. Uma paixão que vai além. Em ano de Copa do Mundo, o maior sucesso antes dos jogos é o álbum de figurinhas. Em todo lugar que se olha, tem jovens estudantes fazendo trocas. Muitos já até completaram os álbuns. Esse é o caso de Cauã, colecionador que já trocou o dinheiro do almoço por figurinhas. Mas se engana quem pensa que isso começou agora. A paixão de Cauã vem desde esse álbum aqui, quando a Copa ocorreu na África do Sul. E quanto será que está custando essa preciosidade hoje em dia? Esse álbum custa em torno de 700 a 800 reais hoje em dia. E você teria coragem de vendê-lo? Não, eu não venderia, pois vale muito pra mim em valor sentimental.
O valor sentimental é também motivo pelo qual João guarda a rara figurinha que conseguiu de Cristiano Ronaldo. Qual a figurinha mais legal que você tirou? Eu tirei o Cristiano Ronaldo Legend esse ano. E ele tá custando bastante? Em volta de 1.000 a 1.200. Você pretende vender essa figurinha? Não pretendo. Eu vou guardar pra mim porque vale muito sentimentalmente. Uma das reclamações dos colecionadores é o preço das figurinhas. No Brasil, o pacotinho com 5 figurinhas custa R$ 4,00, o dobro da edição de 2018. Por isso, a troca é um fator tão importante entre os colecionadores. Em relação a esses altos valores, qual a opção que você está encontrando para colecionar? Com certeza trocar com os amigos é a opção mais fácil para conseguir completar. O fato é que o álbum da Copa sempre será uma febre entre os jovens e até os mais velhos. Essa cultura foi construída historicamente e todo ano de Copa do Mundo esse desejo de colecionar se reacende. E para quem está acompanhando a Copa do Mundo, uma das curiosidades do país sede é a proibição do consumo de cerveja nos entornos dos estádios da Copa. Com isso, a Budweiser, patrocinadora oficial do torneio, anunciou em suas redes sociais que o país campeão levará todo o estoque que foi levado para o Catar. E agora, informações ao vivo sobre o recente desempenho do Brasil na Copa do Mundo com a repórter Tainá Sabaini. E aí, Tainá, como que tá o clima de Copa do Mundo? Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. O clima entre os brasileiros está ótimo, principalmente após essa vitória inédita contra a Suíça em uma Copa do Mundo. Vitória essa que não foi nada fácil, com gol de Casemiro apenas no segundo tempo do jogo, classificando o Brasil para as oitavas de final. O próximo jogo será nesta sexta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, contra Camarões, fechando essa primeira fase. E continuamos torcendo para a recuperação dos jogadores Neymar e Danilo, lesionados no primeiro jogo contra a Sérvia. Voltamos a qualquer momento com mais informações da seleção brasileira. É com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Tainá. Até a próxima. E neste clima de fim de ano, as famílias se reúnem para visitar a árvore de Natal no Parque Vila Lobos. A inauguração da árvore natalina aconteceu no sábado e a visitação é gratuita. Desta vez, o pinheiro é o maior já registrado na cidade, com 53 metros de altura. Dentro da estrutura montada no parque, os visitantes encontram também uma casa do Papai Noel e podem interagir com o Bom Velhinho. A Feira da Liberdade, localizada em um dos principais bairros do centro de São Paulo, promete dar um toque oriental para os fins de semana dos turistas. O repórter Davi Leon visitou a tradicional feira japonesa. Acompanhe a reportagem. Voltei na Feira da Liberdade. E dessa vez na Feira da Liberdade. É bem provável que você já conheça o bairro da Liberdade. Mas como esse local se tornou um ponto de encontro tão gigantesco? Que a capital paulista é uma região repleta de cultura, você já sabe. Mas muitos moradores e turistas visitam o coração da cidade para encontrar atrações diferenciadas. Um desses locais é o bairro da Liberdade, que conta com sua feira de produtos orientais nos fins de semana. Segundo a Associação Paulista de Empreendedores das Compras, o bairro da Liberdade atrai mais de 20 mil consumidores diariamente, população suficiente para encher todo o estádio da Vila Belmiro. Mas o que atrai tantas pessoas a esse local? Vamos descobrir. Que é um lugar muito diversificado. Pessoas têm culturas bem diferentes aqui. Esse bairro é uma riqueza cultural, né? Fundado em 1975, o bairro da Liberdade chama a atenção não só dos entusiastas pela cultura asiática, mas também de pessoas que busquem um local que, assim como elas, sejam diferenciadas. Após o boom das redes sociais durante a pandemia, grande parte das pessoas quiseram conhecer locais diferenciados e, por isso, o bairro da Liberdade ficou ainda mais populoso, de pessoas como Yasmin e Pietro, que vieram lá de Curitiba para conhecer o bairro. Então, nossa primeira vez aqui, mas a gente veio mais pela gastronomia mesmo, né? Um amigo nosso chamou, a gente está esperando ele inclusive, mas foi pela gastronomia em si. São Paulo é bem diverso, mas aqui tem uma parte oriental em si é bem interessante, cara. A questão de arquitetura, tipo de loja, a cultura em si traz as pessoas para cá. Gastronomia, é. E para quem gosta de cultura, esse é o local certo.
Com tantas opções do que fazer, a Feira da Liberdade entrega um pedacinho do Oriente em São Paulo. Esse bairro é uma riqueza cultural, né? Aqui você consegue conhecer a cultura oriental, que não tem oportunidade de ir lá, né? Conhecer em loco. A gente conhece um pouco sobre a cultura, um pouco sobre a alimentação, sobre os costumes. E aproveita também para encontrar alguma coisa de tecnologia um pouco mais em conta também, que é importante. Como tem muita da cultura japonesa, muito de anime e coisas do tipo, o pessoal gosta bastante, é como se fosse um ponto turístico mesmo. Inaugurando o espaço Animalab na Universidade São Judas Tadeu Paulista, os professores Carolina Pedrosa e Alisson Montresol apresentam exposições fotográficas. A São Judas, que faz parte do ecossistema Anima de Educação, inaugurou no último dia 18 o Anima Lab na Unidade da Paulista, um espaço cultural integrado e dedicado às políticas de apoio e incentivo à inovação, cultura e criatividade. O novo espaço foi aberto com as exposições Nosso Poder, de Carolina Pedrosa, e Marcas, de Alisson Montresol, que trazem como tema principal o protagonismo feminino. A primeira parte da exposição é uma seleção de pesquisas visuais sobre a ideia de empoderamento feminino, vindo de diversos lugares e trazendo vários sentimentos. Traz uma visão sensível sobre as mulheres e a diversidade contida em cada história, cada mulher e em cada foto. E aí eu entendi que estava rolando um esvaziamento do termo empoderamento feminino. E aí eu resolvi buscar, então, voltar à origem, o que é empoderamento feminino. E decidi perguntar isso para as mulheres, porque essa era uma dúvida que eu percebi que eu não ia resolver sozinha, não ia responder sozinha, então eu precisava perguntar para as mulheres. E foi daí que nasceu o projeto. A outra parte da exposição busca retratar mulheres fortes e determinadas, marcadas pelo tempo e pela vida, de diversos lugares do mundo. Mulheres que, mesmo diante da idade e de adversidades, não desistem de lutar. É um olhar para o envelhecimento em sociedade e todas as marcas que o tempo e o preconceito deixam. De retratar também esse processo do envelhecimento da mulher. Então, em comunidades tribais, ou até na nossa sociedade, a gente começa a viver uma certa invisibilidade. E aqui o enfoque é a mulher numa condição de força, de inspiração, sobretudo nesse processo do envelhecimento. As exposições Marcas, de Alisson Montresol, e Nosso Poder, de Carolina Pedrosa, ficam disponíveis até o dia 18 de novembro, aqui no Anima Lab Paulista. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 10 horas da noite, e de sábado, das 9 às 4 horas da tarde. O Jornal São Judas fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite e até a próxima edição.